Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que estão assistindo, que vão assistir a gente, né? A gente está gravando esse vídeo aqui, então não é exatamente ao vivo que a gente vai lançar, mas é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. A gente está aqui em mais uma atividade da Ocupação Vianinha, né? Um projeto multimídia que a Temporal tem organizado para falar sobre o Viana, para ocupar as redes sociais e os canais da editora de conteúdos desse autor, né? Que tem agora 6 livros publicados pela editora e ainda teremos mais 3 daqui a um tempo. Mas, enfim, por 2021 a gente acabou com as publicações, então a gente continua com esses conteúdos aqui online e continua a falar sobre o Vianinha sempre, né? Nunca cessa de falar sobre ele. Hoje a nossa convidada é a Cláudia Braga. Ela é professora da UFSJ, então, a Universidade Federal de São João del Rei. Lá ela é coordenadora do departamento de teatro, né? Então tem experiência em artes, com ênfase em teatro brasileiro, sobretudo, melodrama e dramaturgia. A Cláudia, ela possui graduação em teoria do teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, então a UFRJ, mestrado em teatro pela mesma universidade, né? E doutora em artes pela Universidade de São Paulo. A Cláudia também tem livre docência em Fundamentos Teóricos das Artes pela Universidade Estadual de Campinas e fez estágios pós-doutorais sobre estudos de dramaturgia na Paris 3 Sorbonne e na Lyon 2, né? E também em Grenoble, né, Cláudia? É isso. Bom, enfim, uma apresentação super rápida, só para a gente conhecer um pouco a Cláudia. E, Cláudia, eu queria te agradecer muito por topar gravar esse vídeo com a gente, falar sobre o Viana e ceder um pouco do seu tempo para nós. É um prazer. Vou passar a palavra para você, vou ficar aqui junto e vamos conversar. Combinado. Bom, primeiro que tudo, muito obrigada, Juliana e a Eloá, pelo convite. Eu acho uma responsabilidade infernal falar de Vianinha numa coleção que tem o aval de Maria Silvia Beth, que para mim é a pesquisadora de Vianinha, enfim. Então, me senti desde o começo até amedrontada. Falei, cara, eu vou falar um negócio que a Maria Silvia está envolvida. Mas, enfim, então, ó, Maria Silvia, paixão total. Então, agradecer muito a vocês pelo convite, pela lembrança, e dizer que a ocupação do Vianinha, né, é completamente justa, porque Vianinha ocupa a nossa história do teatro. Né? Então, acho que é sempre muito, muito presente, né, o que ele está falando, ainda, infelizmente, e novamente, né, são as questões que a gente vê ao longo da dramaturgia dele, dos intelectuais frente a governos autocráticos, enfim, a opressões políticas, e as dúvidas dele, pessoais, que estão ali. Como ser um intelectual, como ser um dramaturgo nessas circunstâncias, né? Então, acho que não se deve deixar de discutir e ocupar com Vianinha os espaços possíveis, né? Então, e hoje as meninas desculpa chamar de meninas, tá, Gil? Mas é o óbvio. Só um comentário, Cláudio, você falou da Maria Silvia. A Maria Silvia que te indicou, enfim, com muita alegria. É uma deusa. Então, mais beijos. Então, fique tranquila, porque é tudo validado. É recíproco. Eu não estou escondida, né? Não estou escondida, tá bom. Enfim, então as meninas sugeriram para a gente conversar sobre Moço em Estado de Sítio e Mão na Luva. Peças que têm 1 ano de diferença entre as suas escritas, mas muita coisa em comum
nos modos de ver, inclusive o nome do protagonista, né? E, ao mesmo tempo, muitas diferenças bastante substanciais. Como, por exemplo, né? A gente vai pensar em moço e estado de sítio. Então, vou contar, eu sou anedótica, viu, gente? Então, eu vou contar casos Por também. favor. Eu estava conversando com a Juliana antes que a gente se sente mais velho, um pouco mais experiente, digamos, né? Quando pensa que assistiu às duas peças, que são história hoje em dia, né? Nas temporadas de estreia. Né? Eu assisti Moço em Estado de Sítio em 81, quando estreou, e assisti com muita paixão Mão na Luva em 84. E assisti Rasga Coração em 84, que foi para nós uma alegria imensa saber que a gente podia ver a Vianinha, o seu testamento teatral, né? Porque ele morreu escrevendo no hospital Rasga Coração. Então, assim, ou seja, as peças são história, Vianinha é nossa história teatral, é parte importantíssima da nossa história teatral, e eu estou virando história também, entendeu? Então, é um pouco dramático, mas ao mesmo tempo é genial. Porque eu lembro, lendo as peças de novo agora para conversar sobre isso, eu via as imagens das peças. Né? Eu via, sobretudo, que entre as duas é a minha preferida, Mão na Luva, eu via o Aderbal, eu vi com o Aderbal e a Juliana andando no palco do Glaucio Gil, aqui no Rio de Janeiro, e eu falava, gente, eu lembro desse diálogo, eu lembro dessa movimentação cênica. Que, Então, inclusive, é assinada por Klaus Viana, né, Cláudia? A oi? movimentação cênica assinada Sim, por então, Klaus Viana, né? tinha fera, só tinha fera naquela montagem. Enfim, e eu via aquilo, eu via lendo, e eu pensava, não, fiz parte desse momento que foi importantíssimo, que foi saírem todas as peças que estavam no baú da censura naquele momento, né? A gente jovem, entusiasmado, eu fazendo faculdade de teatro e falando, posso ver Vianinha. Enfim, então isso é parte anedótica da coisa, parte da minha experiência pessoal com essas peças. Mas vamos falar então delas, né, dos textos. A gente vê no. Vamos, cronologicamente, né? A gente vê no Moço em Estado de Sítio ainda uma preocupação muito grande do Vianinha com esse teatro mais didático, eu acredito, porque é bem essa coisa de uma crítica àquele protagonista, Lúcio Paulo, é Lúcio Paulo mesmo, né? Isso mesmo, Lúcio Paulo. Que se vende, né? Se vende a, a revista, que copia texto do Cahiers do Cinema, enfim, que ao mesmo tempo em que é usado pelo Bandeira, aliás, também, nome do dono da revista de Mão na Luva, né? Ou seja, estamos todos ali. O Lúcio Paulo é o mesmo nome do personagem de Mão na Luva. Então, a gente está lidando no mesmo ambiente, né? No mesmo campo. Mas ele, para o Bandeira, é de esquerda. Porém, se a gente compara ele com Bahia, por exemplo, com o grupo de teatro, ele é um vendido a esses personagens que manipulam a notícia, né? Da mesma forma que o outro Lúcio Paulo, né? de Mão na Luva. Mas, enfim, a nossa visão, né, nesse ponto das duas é que no Moço o Vianney ainda está muito brechtiano. Né? Eu lembro do Ferreira Goulart
falando, eu já não me lembro mais quando nem onde, desculpem, porque aí já pedi muito para a idosa aqui. Ferreira Goulart falando, pois é, a gente ia para fazer teatro, para operar em porta de fábrica, no final do expediente, no final da jornada. E aí tinha vezes que só ficava o pipoqueiro, porque ele ficava com vergonha de ir embora. Porque as peças eram. Isso, ó, Ferreira Goulart, tá? As peças eram chatas, ninguém ficava, estava todo mundo cansadíssimo, então só ficava o pipoqueiro. Enfim, eu me lembro que quando eu li isso, eu morri de rir, porque eu falei, coitado do pipoqueiro, né? Eu fiquei com dó do pipoqueiro. Mas, enfim, ainda é, portanto, no Moço em Estado de Sítio, uma forma de trazer essa questão de um jeito mais agressivo com esse Lúcio Paulo, né? Ele não é bem visto, ele não é feito, não é construído para despertar a nossa empatia. Ao contrário, né? Eu acho que ele desperta a nossa antipatia. Da mesma forma que seus pais, né? Maria Silvia fala disso na introdução dela ao livro, na apresentação dela. Os pais, por quem a gente poderia ter alguma empatia, na hora em que eles obrigam, forçam a filha a abortar, porque o que é que os outros vão dizer? Eles perdem qualquer tipo de solidariedade que a gente pudesse ter com aqueles pais que têm aquele filho meio translocado e tal, ou com aquele pai que quer ter uma imagem diante da família de alguém que é convidado, alguém que isso. E, ao mesmo tempo, ele fica ligando para o serviço, ele fica lendo o obituário, lendo não sei o quê, para ligar, para dizer, então, meus pêsames. Uma coisa grotesca, pequena, mas que poderia nos causar uma compaixão, né? Paixão com, né? Uma empatia, mas eles são tão duros e tão pequenos nessa reação com a filha que nos tira realmente qualquer possibilidade de compactuar. Né? A gente não é com, a gente é contra. Enfim, então, nesse sentido, e a gente pensa, Vianinha, eu acho curiosíssimo, ótimo, maravilhoso, aliás, inclusive, ver isso em vários autores que a gente conhece um pouco mais, que ele vai retomando temas, né? Então a gente vê, por exemplo, tem o Lúcio Paulo, que é o protagonista, temos os pais. Na verdade, vamos lá, se a gente quiser comparar, são o Manguari Pistolão e a Nena, do Rasgar Coração. A Cota e o Cristóvão. Cristóvão, que é a mulher que chama de E Cristo. Cristo. Você chama seu marido de Cristo, minha filha? Que coisa mais esquisita. Vai dormir com Cristo. Cristo já acordou? Que coisa mais louca, né? Mas, enfim, então, pois é. Mas são os mesmos, né? É o funcionário público, que é aquela vidinha pequena burguesa, e a mulher. E as mulheres? Pois é, né? Também vão se repetindo, né? Fora a nossa amiga Silvia, que não à toa se chama Silvia, é selvagem, né? Sai de. Bom, mas volta, né? Mas tudo bem. Elas são muito anuladas, né? O que a Cota é? A mesma coisa que a Nena. Então, lamentavelmente, para a Vianinha, em 10 anos, né? Porque uma de 64, a outra de 74, as mulheres, o ponto de vista dele não mudou muito, não. Né? Sobretudo as mães, né? Pois é. Então, Ju, sabe de uma coisa? Eu ando muito irritada. É uma parte, tá? Um parênteses. Pode fazer. Uma música do Caetano, que eu não sei se é nova ou antiga, eu sei que eu conheci há pouco tempo, que fala que todo homem precisa de uma mãe. Menina, é o seguinte, todo homem precisa de virar adulto. Né? Pelo amor de Deus, porque mãe também precisa de mãe, você também. Então, que história é essa?
E aí que tá, e são as mães, justamente voltando, então. Justamente as Fecha letras. parênteses, Se fecha eu não me parênteses. engano, se eu não me engano, a letra é do filho dele, mas vou atrás para descobrir. E, pelo Se é do amor de Moreno Deus. Veloso. Pode Acontece ser. o seguinte, queridos, queridos mesmo, vocês precisam é de crescer, amor. Né? Não é assim, saiu da casa da mamãe para ir para outra mamãe que também vai cuidar da roupa. Não, não, todo homem não precisa de mãe. Todo mundo precisa de mãe, ou não. Ou não é todo mundo. Então vamos parar com isso. Mas, enfim, fecha parênteses. Para aquele homem dos anos 70, a mãe não muda de imagem mesmo. Né? Tá ali a dona Nena, tá ali a dona Cota. E tá ali a Lúcia, que faz o aborto. E tá ali a Suzana, que também, como disse o Bahia, você tem que parar de concordar com as pessoas com quem você dorme. E está ali a Noêmia, no moço, que espera, espera, se espera, dormindo espera, orna-lhe a fonte esquecida, verde, uma grinalda de ar. Nada disso, não tira a pessoa da história. Né? Mas, enfim, espera, espera. Tem a Nívia, que corre atrás dele o tempo todo, fica vigiando, sabe, descobre onde ele está. Que mulheres são essas? Absolutamente obsessionadas pelos seus homens. A Ou, Nívia, que teoricamente é quem detém o poder no início, né? ou E mesmo pior, assim. ou pior, nem são seus homens, né? Uhum. Elas são de quatro mesmo. A dona Nena não fala nada, não rasga, a dona Cota não fala, não apita porcaria nenhuma também no moço, e assim vai ao longo, né? Assim vai ao longo. A gente pode pensar, bom, ok, eu falo isso com os meus alunos também, não podemos querer que esta pessoa haja nos anos 70 como nós queremos agir agora. Então, leiamos com os olhos dele. Só que tem o seguinte, né? Passivas demais, demais mesmo, né? Então, a mulherada toda, eu gosto muito. Bom, estou me perdendo aqui na história, calma lá, eu vou chegar nesse pedaço. Fica à vontade, Cláudia. Vamos passear A aí. gente pode, então, entrar nesse pedaço logo, de uma Podemos vez. entrar nesse pedaço e depois voltar para o outro pedaço, não tem problema. Não, porque aí que está. Uma coisa que é muito, para mim, muito clara no Vianinha é essa dúvida, ao mesmo tempo, uma espécie de simpatia por essas pessoas que são diferentes dele. Em geral, são homens, né? Que se dividem, ou mesmo já no final da carreira, no final da vida dele, curtíssimo, né? Lamentavelmente, com rasga, optam, no caso do Luca, do Rasga, ele opta por não ser nada daquilo, né? Mas a gente tem o Paulo Lúcio, o Lúcio Paulo no Moço em Estado de Sítio. E eu não tive tempo, Ju, de reler o Allegro Disbundatio, que eu amo de paixão, que é bem ele compreendendo, são os anos 70, estão descendo os doces bárbaros. É o Sim. tropicalismo chegando. Né? Tá lá o Zé Celso montando Roda Viva por aí. O Alegro a gente ainda não publicou, Cláudia. Ele está na nossa coleção, ele faz parte da coleção, mas ele vem só provavelmente em 2023. Tá bom. Então estaremos lá. Tá marcado, por Já favor. marcamos uma para com certeza. Mas, enfim, é aí que está. O que a gente observa nele é essa compreensão de que essa é também uma forma de se colocar contra. Né? E se o Lúcio Paulo não consegue, se o outro Lúcio Paulo também fica na revista, abandona o companheiro com quem ele queria fundar um novo jornal, o Lucas já não assume esta postura
Nem eu sou isso mesmo. Eu estou tomando a LSD, aquela, né, que nunca fez nada com LSD, pensa, vai falar comendo, não, não come, né? Está comendo maconha, moça. Enfim, enfim, ele tem essa compreensão e essa observação deste movimento que vem também paralelamente a uma postura política engajada extremamente forte que a gente tem em toda a dramaturgia, na música, enfim, deste momento, desta longa noite que não foi de cristal, né? Ele vê, ele está, a formação dele é muito mais do engajamento. Na verdade, Ju, você tem que me chamar quando você for publicar o Viana Pai, porque eu trabalhei muito no doutorado, foi corrido depois um pouco, com o Vianão, pai. Não vê, não. É algo que a gente, enfim, também pode falar. Não, mas é só para dizer que a formação dele é uma formação política tradicional de contestação Vem também de seu pai, né? Assim. vem do pai, vem do pai. O pai foi um inovador na dramaturgia dos anos 30, né? Inovou em cenografia, inovou em luz, inovou em direção. Ele foi o primeiro diretor e senador que a gente teve. Então, realmente, o Vianney vem de uma trajetória muito forte, muito, enfim. Mas ele agora me perdi completamente, mas enfim, ele tem essa compreensão nas suas personagens e na sua dramaturgia do momento vivido, ou seja, do drama que essas personagens vivem quando elas têm uma formação mais voltada para questões de esquerda, mais voltada para democracia, né? E também das pessoas que, ao invés de se colocarem da forma como ele se colocou, né, contra a mesa, porque depois de um certo tempo, logo no começo de carreira, eu acho, ele é censurado direto, ele nem precisava escrever. Se ele pensasse, ele era censurado. Não é à toa que ele vai fazer TV, né? Ele vai fazer a Grande Família. Enfim, mas ele compreende esses dois lados da moeda, né? Da moeda que é a reação. Porque, de verdade, hoje em dia, olhando, né, e é realmente olhar com a experiência mais do que, uau, fiquei velha. Na época, me enervava muito e ensaiar, assistir peças. Eu fui dramaturgista poucas vezes, mas fui todo mundo doidão, aquilo me dava nos nervos. Eu falava, pô, a pessoa começava a cheirar para fazer sonoplastia, daqui a pouco ela estava colocando rock and roll em antigo, não sei como é. E não era uma montagem que coubesse. Mas, enfim, hoje em dia, olhando com esse olhar mais distanciado, eu falo, era uma reação também. Era uma forma de dizer também, não, não quero, não estou de acordo. Agora, é fuga, né? Enquanto que estar ali engajado e se posicionando é uma atitude mais de luta, né? De briga. Enfim, enquanto eu estava falando isso, eu lembrei de uma coisa que acho que seria legal a gente conversar também, mas é muito pensamento que vem ao mesmo tempo. Mas fica à vontade, Cláudia, pode falar. Não sei mais. Era sobre essa coisa do não aceitar e fazer de outra forma, mas é porque, como não está nas anotações, Escapa um pouco. a cola não tá, a cola não vai ajudar. Bom, então beleza, vamos falar de Mão na Luva. Pois é, porque Vamos. Mão na Luva é uma peça bastante à parte na dramaturgia do Vianinho, porque se ele se coloca como alguém que compreende essas pessoas que fogem pelo psicodelismo, né, desse momento, por outro lado, ele se mantém engajado o tempo todo e ele lida com a dramaturgia como arma de luta.
Então, há uma espécie de agressividade em quase todas as outras peças, talvez com exceção do Allegro Desnudation, que não se vê em Mão na Luva. Quer dizer, a agressividade de Mão na Luva, embora exista, ela é intrínseca ao casal, né? Porque, de verdade, ele olha esse casal com essa peça, e diz isso Maria Silvia também na apresentação, ela é lírica, né? Ela é lírica mesmo, com todas as contradições, com as traições entre os dois, com as agressões, né, para magoar, para machucar. Numa hora de separação, acho que se magoa mesmo, né? Mas ela traz a observação dela, embora haja, sim, né, a cobrança da Silvia em cima do ele, né, do Lúcio Paulo, de você não foi com o Portela abrir o jornal, você se vendeu ao Bandeira, você tomou o lugar do Portela, tomou não, ocupou o lugar que ficou vago com a saída dele. Há cobranças, né, de uma postura. E essa postura é mostrada no início, porque no início, nos flashbacks, de esquerda, de não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou isso. E ele faz, na verdade. Né? No final, ele faz, inclusive, a matéria sobre a Light. Mas, enfim, então há uma cobrança, sim, do posicionamento político e tudo, mas, ao mesmo tempo, o foco da peça não é a política. O foco da peça justamente é o casal, essa relação entre doçura e tapa, né? Porque tem momentos que realmente a gente fica tocado, né? E aí lá vai eu. Eu me lembro de ficar tocada com as cenas e com o texto novamente eu falava, era tão lindo realmente, porque a rubrica ela passa a mão docemente no rosto dele. Ele passa a mão docemente no rosto dela. Ou seja, o que ele está trabalhando ali não é, por uma única vez nessa peça, a questão política, ou o embate das pessoas com a política através da droga ou através da luta política propriamente dita. Ele está trabalhando com o que acontece numa relação de casal depois de traições, depois de decepções, como é que a gente se agride com afeto, às vezes sem também, né? Porque e isso são frases muito recorrentes, né, no Vianinha. Você cala a boca para a mulher. Vamos citar Carmen Lúcia, nossa juíza do Supremo Tribunal Federal. Cala a boca, já morreu. Né? Mas, enfim, é um homem machista. Ele é muito machista. Né? Não é à toa que as mulheres são anuladas em todas as outras peças. Não é à toa que não muda a figura da mãe. Não é à toa que as moças, né? A do Luca, a Mila... A Não sei do se... Luca. Bom, enfim, a Milena. namorada do Luca... Hã? Milena? Milena, isso. Acho Milena. que é Milena mesmo. Bom, Acho que sim. na próxima vez, quando for falar dessa, a A gente, gente, a a gente gente corrige na legenda do vídeo também. retoma. A gente retoma. Mas, enfim, elas são passivas diante do Estelita, por exemplo, que engravida a Lúcia. Ela, a Milena, é Milena mesmo, diante do Luca, né? Ela. Pô, mais, bom, a gente não está aqui para falar de Rasga do Coração. Mas, Mas, enfim. mas é que todas elas, né, Se amalgamam, elas se se encontram em algum amalgamam. momento. Exato. Porque, de verdade, eu ia falar, só para terminar, as reuniões são na casa dela, da Milena, mas ela é absolutamente submissa ao Luca. Sim. Então,
Diante da família, é ela quem leva o Luca, né, a pensar coisas e tal, mas ali na hora do vamos ver, ela é submissa novamente ao... Ela é a mãe, ela é a mãe, né? Cuida e não, e tadinho, não sei o quê, com a dona Nena, né? Tentando segurar a onda na frente do Manguari, enfim. Mas, enfim, e aí a gente vê muito machismo nesses diálogos. A gente está falando agora do Mão na Luva, tá? Do casal, né? Tipo, você vai. Sou eu que vou te sustentar, né? Que é muito. Aliás, todas elas são sustentadas, né? Ou do tipo, ela só sabe falar sobre cortinas e tacos. Bezerro, taco, cisterna. Sim. Né? Mas aí que está construído. Eu faço assim. Eu sou o macho provedor e justamente é perverso, porque nos anos 70, em muitos lugares você já tem outras formas de relação, mas eu te jogo na cara que você não trabalha, mas eu faço questão que você não trabalhe para eu poder te jogar na cara. Né? Senão, qual é a minha relação de poder contigo? Eu preciso exercitar essa relação de poder, não é? Então, é o que ele faz ali, mas então isto está no Vianinho, isto é a formação dele, de macho alfa dos anos 70. A coisa do ter uma garçonnière, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, isso aí é mais anos 50, mas tudo bem. Uma coisa Parece horrorosa. bastante Mulheres. até, né? Não aparece só no Mão na Luva, se eu não me engano. No Não, Mão na garçonnière. Luva, no Mão na Luva ele ainda usa a garçonete do patrão, né? E ela também, para E ir ela transar com o também. patrão, né? É Para ir genial. transar com o patrão. Por isso que você, acho que, enfim, por essa e por outras que acho que você começou dizendo, inclusive, que a Silvia tinha esse outro caráter, né? Ela foge um pouco, né? Perto das Desse outras padrão. mulheres, perto das outras mulheres que ele descreve, que ele cria, as outras são muito semelhantes nessa mãezonas dos seus homens e dos seus filhos, né? Porque tanto a Nena com o Maguari, com a Cota, com o Cristóvão, elas são muito maternais com os companheiros também, né? Então, é sempre a mesma forma de construir esse personagem feminino. Na verdade, os personagens grandes deles são todos masculinos. Né? A Silvia foge a esse, digamos, esqueminha da mulher que fica ali, então, Cristo, você está bem, Cristo? O Manguari, meu Deus, vamos comprar o remédio. Custódio Manguari? Eu acho que é Custódio Manguari também, né? Custódio. Enfim, porque eu Custódio me lembro do Magalhães curso, Júnior, do né? curso, Custódio. Mas, bom, enfim, então, a gente tem nesta peça, unicamente, um olhar do Viana que não é olhar o social, olhar essa pequena burguesia, como é que ela se comporta diante do social, diante da gravidez da filha, diante das drogas do filho, diante do filho não trabalhar. Né? Não, é ele e ela, realmente. Tudo isso está permeando, né? A forma de lidar com a mulher, a forma de lidar com o mundo, a forma de se colocar politicamente, está tudo ali. Mas é realmente a única, ou a que mais óbvia e claramente está cuidando, cara, como é esse casal, como é esse afeto no meio disso tudo. Né? Ele não deixa de ser. Bom, teatro é político, não tem jeito. E no caso dele, mais que tu, mais ainda. Mas nesta peça, embora, e é isso, pronto, quem sabe, eu acho que estava realmente no fecho. Como a gente estava falando no começo, Olha aí. embora haja muito em comum com o moço em estado de sítio, no sentido de que ambas lidam com um tempo, com personagens muito semelhantes, com temas muito semelhantes, né? Revista, revista, jornal, jornal, bandeira, bandeira, Lúcio Paulo, Lúcio Paulo. Enfim, ele está ali lidando com isso. Numa, ele olha
da porta para fora e na outra da porta para dentro, né? Enfim, eu acho que era isso que a gente Isso é poderia, muito no bonito, muito espaço interessante. de tempo que a gente tem, e também porque nas telas não é bom estender demais, né? Então, eu agradeço novamente a Juliana, a Eloá, e um beijo imenso a todo mundo que assistiu, espero ser útil. Com certeza, Cláudia, foi super útil. Eu agradeço muito em nome da Eloá, em nome de toda a equipe da Temporal. Fico bastante feliz. E, enfim, essa pode ser só a primeira, a gente pode marcar outras e fazer como pílulas para ninguém cansar. Né, vamos Mas duvido que alguém vai devagarzinho. cansar, porque foi ótimo. Um beijo. Beijo. Peraí.